Oi, pessoal. Estou passando aqui de novo para continuar aquele assunto sobre a visão das crianças e como perceber os sinais de que uma criança não enxerga bem. Muitas vezes é muito difícil perceber uma baixa de visão numa criança quando ela ainda nem fala. Algumas doenças realmente são imperceptíveis, mas outras dão alguns sinais e eu queria falar muito desses sinais hoje. Que a visão, ela é importante, todo mundo sabe, mas a importância que ela tem no desenvolvimento da nossa visão e do nosso sistema de movimentação, percepção de cores, contraste, profundidade, pouca gente sabe. E essa característica de desenvolvimento, de percepção de movimento de objetos, de percepção de cores, de contraste e profundidade, a gente adquire logo nos primeiros meses de vida, se o nosso sistema visual for um sistema normal. Então, logo que a gente nasce, nós já fazemos o teste do olhinho. Esse teste do olhinho é para ver se aquele olho nasceu com condições de desenvolver tudo isso. Então, no teste do olhinho, a gente não só vê se aquele olho nasceu com malformações, mas a gente vê também se nasceu com uma catarata congênita, uma doença genética de retina, por exemplo, ou glaucoma congênito, se teve alguma infecção, algum trauma nesse nascimento, se a criança tem condições de desenvolver o sistema visual dela. Nesse primeiro momento, o que se avalia é a anatomia desse olho, então se o olho anatomicamente está normal. Agora, passado alguns meses, após os 4 meses, qualquer desvio nos olhos, de um ou de 2 olhos, deve ser avaliado por um oftalmologista. Por que a partir dos 4 meses? Porque nos primeiros meses a criança nasce com uma visão muito rudimentar. Então ela realmente tem dificuldade de focar objetos, às vezes o olhinho fica meio perdido, porque ela está desenvolvendo o sistema visual dela. Mas a partir dos 4 meses a criança já deve acompanhar um objeto em movimento. A criança já vira a cabecinha em direção ao que se mexe, ela já demonstra essa capacidade. Crianças que não demonstram essa capacidade de acompanhar objetos ou que apresentam um desvio de um ou de 2 olhos devem ser avaliadas. Assim que isso é identificado, o quanto antes e de perto até os 2 anos, pelo menos. Agora, aquela criança que não apresenta esses sinais, aos 3 anos a gente faz sim uma avaliação de rotina para se medir o grau das crianças. Porque no teste do olhinho, a gente vai ver doenças relacionadas à anatomia daquele olho. Malformação, cataratas congênitas, doenças genéticas, como eu falei. Mas os graus, astigmatismo, miopia, hipermetropia, muitos deles vão se desenvolver no decorrer dos primeiros anos de vida, quando aquele olhinho está mudando de tamanho, mudando de formato. Porque a cabecinha do neném muda de formato ali até os 7 anos bastante. E isso faz com que mude também a nossa ametropia, o nosso grau. Então, aos 3 anos, deve-se medir o grau de todas as crianças para se ver, para se avaliar se aquele grau é um grau dentro da normalidade ou um grau excessivo e que pode estar atrapalhando a visão de um ou dos 2 olhos. Nesse exame dos 3 anos, a gente já mede a visão das crianças. Claro, sem botar letrinhas, mas a gente já pode sim colocar alguns animaizinhos, alguns desenhos que as crianças vão dizendo que está vendo e a gente vai diminuindo o tamanho até que a gente pode avaliar sim se aquela criança tem uma visão compatível com os 100% que deveria ter ou não. Outros sinais que a gente deve observar em crianças nessa primeira infância e que ocorrendo deve ser avaliado por um oftalmologista, seria um lacrimejamento excessivo, uma pálpebra mais caída do que a outra, fotofobia, que é aquele incômodo exagerado com a luz, né? Aquela criança que não gosta muito da luz, lacrimejamento, os olhos sempre molhadinhos, criança que mexe muito no olhinho, coça, 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 caspinhas, crostas, ou qualquer ocorrência de pus ao redor dos olhos, ou no cantinho do olho, ou nas pálpebras. Então, tudo isso ocorrendo deve ser avaliado. Mas quando a criança não apresenta nada disso, ela precisa ser avaliada? Precisa. Porque algumas coisas são imperceptíveis para os pais, não dão sinais, como a ambliopia, que é o olho preguiçoso, que acontece quando existe um grau, geralmente, maior em um dos olhos. Mas tem outras causas também para a ambliopia. E, resumindo, a ambliopia é o olho preguiçoso, é um olho que não desenvolve a visão normalmente. Só que essa criança que tem ambliopia, ela tem, geralmente, dificuldade de enxergar de um dos olhos.
mas o outro enxerga bem. Então os pais não percebem muitas vezes, porque a criança é capaz de pegar uma formiguinha no chão, a criança vê uma bola longe, um passarinho voando no céu. Então os pais têm a sensação de que aquela criança enxerga muito bem. E nem sempre é assim. Ela pode estar enxergando só com um dos olhos. Alternar, tampar um e o outro olhinho da criança, às vezes ajuda. Mas muitas vezes, ainda assim, os pais não percebem essa deficiência. Bom, quando a gente identifica essa deficiência precocemente, perto dos 3 para 4 anos, excelente. A gente consegue fazer um tratamento que é muito eficaz e que geralmente consegue corrigir essa deficiência até os 7 anos e a pessoa vai sim ter uma visão normal para o resto da vida. Gente, quando uma criança não desenvolve a visão normal, isso afeta muito, não só em relação à visão, mas à autoestima. São crianças mais tímidas e com menos rendimento no colégio. Então, não é só pela quantidade de visão, porque a gente poderia pensar que uma criança que enxerga mal de um olho tem o outro olho, e isso, né, daria um suporte, mas não é bem assim. Existem também algumas profissões que ela pode um dia optar em ter, que exigem visão binocular, exigem a acuidade visual de 100% dos 2 olhos. Então, fica aí essas dicas. Se você observar qualquer uma dessas características que eu falei, coceira, lacrimejamento, fotofobia, pálpebra caída, olho que desvia, qualquer sintoma ou sinal que a criança relate ou demonstre, vale a pena ser avaliado por um oftalmologista, e a idade que a gente tem que estar mais próximo da criança é ali até os 7 anos, fazendo então 2 exames de rotina, um que nasce logo nos primeiros meses de vida e outro entre 3 e 4 anos, o ideal ali para os 3 anos, que é muito importante para que a gente veja se a criança desenvolveu a visão 100%. Outro detalhe, esse exame dos 3 anos, ele também é muito importante para fazer triagem de um tumor maligno que pode nascer dentro do olho da criança, chamado retinoblastoma. Mas um dia a gente vai falar melhor sobre isso. Ficam aí essas dicas e eu espero que tenha sido útil. E se foi útil para você, ou você conhece alguém que tem filhos nessa faixa etária, abaixo dos 7 anos, compartilhe esse vídeo. Às vezes a pessoa não tem ideia de que existe 2 exames de rotina, mas que existe principalmente esse exame aos 3 anos, que não poderia ser negligenciado jamais. Então, fica aí essa dica, esse alerta, e espero que tenha sido útil para todos. Tchau, tchau, pessoal. E qualquer dúvida, posta aí nos comentários que a gente esclarece. Tchau, tchau.